Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal. Conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos. Saudações rubro-negras. O que deixa essa vitória, essa derrota do Flamengo mais vergonhosa ainda? Porque perdeu um clássico, mas é para um time da Série B rumo à falência. O Vasco vem de um ano horrível, caindo pelas tabelas, briga política, a Série B, correndo o risco de ser rebaixado na Série B também. Se o Flamengo tivesse perdido para um time que está em ascensão no futebol brasileiro, seria ruim, mas seria mais compreensível. Agora, jogar da forma como jogou, displicente, sem gana, sem sangue nos olhos, e perder para um time sem vergonha desse do Vasco, isso que deixa a gente indignado. Não faz sentido, não existe isso. Os jogadores entraram, sim, com salto alto, faltou a Arrascaeta, e o Rogério Ceni realmente deixou muito a desejar. Talvez tenha feito a escolha errada. Por incrível que pareça, Túlio, a gente estava falando, brincando aqui no início, falei que o Túlio preferiu o Vitinho no lugar do João Gomes, que ele colocou. O Vitinho entrou no segundo tempo, fez uma bola na trave e fez um gol no finalzinho, né? Sim, entrou bem. O único cara que apresentou algo que poderia mudar o jogo, Sim, né? entrou bem. E aí até para poder fazer justiça, foi um acerto do Ceni. Falou assim, meu lado esquerdo está prejudicado, é um ponto forte, né, ofensivo do Flamengo ali, colocou o Vitinho, que jogou bem, mas não foi o suficiente. É como a galera está aqui comentando do Everton Ribeiro. Everton Ribeiro, mesmo caindo pela direita, não conseguiu ser eficiente, né? E é uma coisa que eu acho que prejudica muito mais o Isla, né? Porque a gente vê, quando o time está saindo com a bola, a gente já destacou isso aqui várias vezes, o Isla vira já ali um ponta, já para receber a bola lá na frente com uma opção ofensiva. E aí é o que eu falo, é o paradoxo que tem que ter explicação. O Vitinho, que é o sem sangue, que é o não sei o quê, entra, inflama a partida, né? Além dessa bola na trave, finalizou outras, né? Criou jogadas, e o restante do elenco, que é o super titular, que muitas vezes o pessoal até critica quem critica um Gabigol, um Bruno Henrique, os caras totalmente apáticos. O Flamengo hoje, irreconhecível. Eu fico procurando aqui palavras, porque eu te falo que o ódio imperou de uma forma muito grande durante a partida. E eu acho, sabe, terminando, que, né, a questão não é só perder para o Vasco. A gente perdeu para o Fluminense, ou porque o Vasco está na Série B e tal, essa coisa. É a forma como perdemos. Porque assim, você poderia ter um jogo mais duro, porque, como você colocou muito bem, até teve um repórter que é o setorista do Vasco, o Pedrosa, que é meu amigo até, e ele é vascaíno, ele falou, cara, o Flamengo é favorito a partida, mas esse jogo, se o Vasco vencer, é como um título. Um vascaíno falando isso. Então, assim, os caras iam dar a vida deles nessa partida. Poderiam fazer a partida dura, como a gente teve naquele 4x4 agora. Parece até que é o contrário. O Vasco, que é o time bicampeão brasileiro, né, campeão da Libertadores em 2019, melhor estruturado, e não o Flamengo. Exatamente. Esse é um time que ano passado estava comemorando empate com o Flamengo, né? Sim. Saíram de campo como se tivesse goleado, quando conseguiram empatar com o Flamengo. O auge do Vasco nos últimos 5 anos foi empatar com o Flamengo. Era motivo de comemoração. E hoje, o Flamengo jogou de forma displicente, conseguiu levar esses 3 gols e deixou o time do Vasco acreditar. Você tem razão, eles iam jogar como se fosse final, né? E o Flamengo sabe que é um jogo que não vale nada, está classificado e tal, então os caras, para mim, tiraram o pé. Só que não pode, né? Tem que honrar essa camisa, não pode entrar desse jeito. Foi uma vergonha, um absurdo. É lamentável o que nós vimos hoje. Não é melhor perder para um Boa Vista da vida do que perder para um Vasco num jogo como esse. Os jogadores precisam sim dar uma explicação. Vocês acham que esse imbróglio aí do Arrascaeta pode ter mexido com a cabeça dos jogadores também? Afeta, Nazário, quem está em campo ali? Eu acho que não. Eu acho que hoje vocês acabaram de falar o que parece que foi a tônica. Para o Flamengo, esse jogo não importava. Então, eles jogaram hoje com um desdém gigantesco. Não acho que a ausência do Arrascaeta, até porque a gente viu um time que não estava conseguindo criar. A gente viu, por exemplo, um Bruno Viana que chegou agora, não tem essa intimidade toda com o Arrascaeta. Acho que nem jogou 3, 4 vezes com o Arrascaeta, então ele falhou. O Felipe Luiz hoje jogou mal demais. Ele tomou o primeiro gol, na minha opinião, foi falha dele, que ele tinha que ter acompanhado o Léo naquele momento.
ele não acompanhou e o Bruno Viana não subiu. No terceiro gol, ele tomou um come ridículo e não jogou bem, não apoiou, não conseguia. A partida que ele fez contra o Palmeiras foi absolutamente apagada da mente dele. Ele hoje não conseguiu ser o Felipe Luiz, que foi contra o Palmeiras. Hoje a gente viu um Gerson que estava jogando fora de posição, ok, mas o apelido do Gerson é Coringa, mas não é a dele jogar de costas pro gol. Hoje a gente viu um Everton Ribeiro jogar na esquerda, que não é a dele. O cara joga ou centralizado ou caindo pela direita, que sempre foi a dele. A gente viu um Isla que não foi eficiente conforme deveria. A gente viu um Gabigol que não foi abastecido. Então, isso aí, para mim, não a ausência, eu acho que a ausência do Arrascaeta faz falta no sentido tático, porque é um cara que retém a bola, que dá alguns passes. Quando não chega na área, ele deixa alguém na cara do gol, fez um golaço contra o Palmeiras, tamanha a genialidade dele. Agora, a ausência dele, de repente, ele não ter acertado com o Flamengo, abalar o Flamengo, não. Eu acho que o Flamengo hoje desdenhou o Vasco. Eu acho que o Flamengo entrou numa que é aquela... não, nós vamos ganhar, pô, nós estamos bem, o Vasco não está classificado, nós vamos meter um gol a qualquer momento. Tomou o primeiro gol no vacilo, tomou o segundo e não esperava, e por pura desatenção no meio-campo, que nós perdemos, acabou tomando o terceiro. E aí, com a entrada do Vitinho, o gol saiu nos últimos minutos da partida. O Flamengo hoje merecia até... porque não dava para perder demais, porque o Vasco não tem esse poder bélico. O Vasco é fraquíssimo. Mas se fosse um time um pouco melhor, com um pouco mais de organização tática e menos covarde, porque eles jogaram muito atrás, hoje o Flamengo tinha que ter tomado de 5-6, pelo que apresentou hoje em campo. Pois é. A gente viu um Flamengo que dominou o Vasco em posse de bola, mas uma posse inútil, daquela que a gente estava acostumado com o Abel Braga, chuveirinho, né? Vamos tentar matar no chuveirinho, não resolve porcaria nenhuma. Tem o superchat aqui do Marclay Nunes, que falou: não temos técnico, time totalmente apático e Rogério Ceni com a mão no bolso e não toma uma atitude. Vergonhoso, pífio, meteu o Marclay. Ainda tem mais dois aqui da Mari Araújo. A Mari falou: a gente repete tanto que o Fla não tem concorrente no Rio que o time acredita. É o segundo clássico que perdemos sem encarar com seriedade o clássico. E ainda mandou outro na sequência, a nossa querida Mari Araújo, falando o seguinte: Ceni errou nas opções do meio no primeiro tempo, com placar adverso, e afobação, as alterações não deram certo, exceção do Vitinho. Agora a terça tem que acertar. Você acha, Túlio? Eu concordo com a Mari, né? É difícil discordar da Mari. Eu acho que o Ceni, né? Acho que o time, na verdade, eu penso o seguinte, Simon, se o time hoje não estava com, não vou dizer vontade, mas como é que eu poderia colocar? Com empolgação suficiente para encarar essa partida com seriedade, era melhor falar o seguinte: professor, olha só, pô, a gente já está classificado aí para a próxima fase do Carioca, bota o time já alternativo, né, nesses 2 jogos, e vamos nos preparar melhor para o que interessa, que é a Libertadores, do que entrar do jeito que foi hoje. A Mari colocou muito bem. O jogo contra o Fluminense, que foi outro clássico que a gente também perdeu, o time, né, aquela que foi até o Michael, que o Rafa deu aqueles gritos do Michael. O time entra assim com uma sei lá, acha que pode resolver a qualquer momento. Soberba, né? Soberba. Uma presunção muito grande. Isso. Ô, Túlio, tem gente falando aqui, eu esqueci o nome do amigo que falou, que, na realidade, o Flamengo não entrou de salto alto só hoje. Ele já jogou mal contra o Palmeiras também. Você achou, não? Não, contra o Palmeiras, a gente destacou, inclusive, aqui na nossa transmissão do jogo, que o time não era falta de vontade, era mais desorganização. A gente teve problemas no meio, o Palmeiras mandou na partida nesse sentido e repetiu um pouco hoje, né? O que estava ali, o Vasco povoou o meio, apesar de que no segundo tempo foi jogo de defesa contra né, ataque, e o time do Vasco se aproveitou o gol, inclusive no contra-ataque, iniciando com o Diego perdendo a bola no meio-campo. Agora, rapidinho, o Simon, só para reforçar, por isso que a gente fala aqui, acompanhe, né, a partida, né, aqui com a transmissão do Coluna do Fla, para você não pegar comentários desse tipo aqui.
Tita é ídolo, me amarro no Tita como pessoa, mas o Tita teve a cara de pau de mandar essa aqui. Isla não sabe falar português e João Gomes é muito gago, então é mais fácil tirar os dois. Olha isso, a análise que faz aí o querido Tita para justificar uma substituição. Então, por isso que a gente pede para a rapaziada, acompanhe aqui no Coluna do Fla, que você não vai ter comentários como esse, né? Tira fulano porque ele não fala português, como se o futebol não tivesse uma linguagem universal, né? Brincadeira. Sem contar que ele não foi homem com o Flamengo, né? Só o pessoal dá uma olhada na história do Flamengo, do Tita e tal. E eu tô vendo aqui também uma postagem, cara, que pelo amor de Deus, está escrito aqui, ó. Vasco quebra jejum e dá baile no Flamengo. Pô, pelo amor de Deus, deu baile no Flamengo. Tá de sacanagem, né? Baile é brincadeira. O Flamengo teve domínio da partida, né? Só olhar os números. Você não assistiu o jogo? Dá uma olhada na estatística da partida. O Flamengo ficou com a bola o tempo inteiro. Faltou foi vontade e criatividade para gerar os lances de gol e, claro, competência para finalizar. Agora, sufoco, o time do Flamengo não tomou o sufoco, né? Dois tempos. O Vasco, em 3 contra-ataques ali, matou a parada, né? É aquilo que eu falei, o Vasco aproveitou as oportunidades que teve. Teve uma na bola parada, que foi no escanteio, depois, né, em contra-ataques. Eu acho que, vou dizer assim, o melhor foi o segundo gol do Vasco, né? E os 2 primeiros gols, inclusive, nas costas do Bruno Viana, mas não teve sufoco, ou você fala assim, pô, o Vasco teve 10 minutos que dominou a partida. Não teve isso, né? Não teve momento algum. Tem um usuário aqui, o que se quer da vida, ele falou, como foi 3-1, então? Amigão, é por isso que a gente está fazendo essa análise aqui. A gente não analisa resultado, senão a gente nem assiste o jogo. Basta olhar o placar no final e falar, o outro foi superior. O Vasco não jogou nada. Só que o Flamengo conseguiu ser pior. Aí o Flamengo, que ficou com a bola, ficava naquele chuveirinho. Lembrou Zé Ricardo, Abel Braga, jogando bolinha na área. Não fazia nada. Toquinho pro lado, toquinho para trás, toquinho pro lado. Aí o Vasco pegava um contra-ataque, ia lá e fazia um gol. Falhou o Bruno Viana, gol. Falhou o Felipe Luiz, gol. E o Vasco só fez isso. Teve 3 ataques e 3 gols. A posse de bola foi toda do Flamengo. O Flamengo jogou bem? Não. Jogou uma bosta. Só que dominou o jogo. Agora, dizer que o Vasco deu baile no Flamengo, é gente que analisa resultado. Só viu o placar lá. Foi 3-1, então o Vasco foi muito superior. Não foi. Só que eles foram mais inteligentes para finalizar. Foram efetivos. Os caras chegaram lá e fizeram o gol. E o Flamengo, não. O Flamengo ainda tem outro problema, Túlio Nazário. Só vale golaço. Só vale gol bonito. Gol feio, não. Ninguém faz. Se não tiver um toque de letra, uma bicicleta, uma cavadinha para o outro finalizar, aí não funciona, né, Nazário? Impressionante como o Flamengo não faz gol de média distância, né? É só você analisar os gols que o Flamengo faz nas últimas partidas. É muito difícil. O Flamengo, tirando aí, por exemplo, no jogo contra o Palmeiras, o Vitinho tentou uma de fora da área. Hoje o Gerson tentou, mas, por exemplo, de 27 bolas que a gente botou no gol, que a gente tentou chutar para o gol, 8 foram no gol. Pode colocar aí que só teve uma do Gerson que foi de média distância, o resto é tudo de perto. E isso acaba refletindo muito nessa questão do Flamengo, que entra na área, dá o toquinho de lado, abre a perna. Quer fazer golzinho de treinamento, né? Exatamente. Golzinho de toquinho de bobinho, assim. Exatamente.